Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022, o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 12, versículo do 1 ao 7. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas reuniram-se a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, e não há nada oculto porque não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiveres dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiveres pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo o cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis muito mais do que os pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus vai falar sobre o fermento dos fariseus. Que fermento é esse? É o fermento da hipocrisia e da falsidade. Jesus vai dizer: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Por que Jesus fala isso? Porque os fariseus, conhecedores da lei de Deus, conhecedores da palavra de Deus, mas falam uma coisa e fazem outra totalmente diferente. E assim é que se dá a hipocrisia, quando eu digo uma coisa e ajo de uma forma diferente. Jesus vai nos alertar em outra parte do Evangelho, dizendo que obedecei aquilo que eles falam, mas escutai, mas não ajam como eles agem, porque eles colocam fardos pesados nos outros que eles mesmos não colocam um dedo. E assim Jesus vai dizer que tudo que tiver oculto vai ser revelado, e nada que está oculto que não venha a ser conhecido, o que tiver dito na escuridão será ouvido à luz do dia, tiver sido pronunciado ao pé do ouvido, será proclamado sobre os telhados. Tem um ditado que fala assim: são 3 certezas: o sol que nasce, a lua e a verdade. Uma hora ela aparece. E essa verdade que Jesus está falando é o Cristo. O Cristo é essa verdade que os fariseus rejeitaram. Jesus vai dizer agora, chamando os discípulos de amigos, que tomai cuidado, tenhais medo com aqueles que não com aqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso, mas tenhais medo com aquele que temei tirar a vida e lançar-vos ao fogo do inferno. Esse é o medo que nós devemos ter. E agora, meus irmãos, estamos vivendo um momento muito difícil em nossas vidas, que nós estamos vendo que as pessoas estão se omitindo, as pessoas rejeitam a palavra de Deus, rejeitam os ensinamentos, as pessoas que se dizem devotas de Nossa Senhora
e não aceitam aquelas palavras e os seus ensinamentos. Deus permitiu Nossa Senhora voltar à Terra para nos dar sinais, para nos avisar de coisas trágicas que poderiam acontecer com a nossa vida. E hoje nós vemos as pessoas vivendo nessa falta, nessa palavra que eu vou usar, vivendo nessa hipocrisia de dizer que muitas vezes a igreja não se deve envolver com política, mas Jesus nos chama a sermos esses homens politizados, a tomar partido. Jesus rejeita a hipocrisia dos fariseus, falando que ele mesmo é a verdade, ele é a vida. E Jesus, quando manda sua mãe para anunciar essas verdades para cada um de nós, era para nos orientar, era para nos falar, é para nos avisar, é para nos precaver. Portanto, meus irmãos, que nós possamos ter cuidado com palavras bonitas, palavras de hipocrisia, que querem nos conduzir para o caminho da nossa morte e muitas vezes nos lançarmos no fogo do inferno. Precisamos verdadeiramente ver, e essa dureza, e nós não devemos temer as perseguições, calúnia, de quando muitas vezes somos perseguidos por anunciar o óbvio, por anunciar que nós defendemos a vida, que nós defendemos a família, que nós defendemos aqueles valores que a igreja ensina. E muitas vezes somos perseguidos porque anunciamos a verdade. Mas Jesus disse que a verdade não há nada de oculto que não seja revelado. E aquilo que é falado escondido será revelado nos telhados. Não devemos ter medo, como Jesus chama os discípulos de amigo, com aqueles que matam esse corpo. Devemos ter medo quando nós nos omitimos daquilo que a igreja ensina para tomar partido de pessoas que pregam o aborto, a ideologia de gênero, união homossexual, pedofilia, tantas outras barbaridades. Então, meus irmãos, é isso que nós devemos temer. Devemos temer quem tira, depois de tirar a vida, pode nos lançar no fogo do inferno. Muitas vezes as palavras são doces, são bonitas. Vemos a serpente seduzindo Adão e Eva no paraíso. As palavras eram doces, eram bonitas. Se comer desse fruto, sereis como Deus. Qual foi o resultado? Serem expulsos do paraíso. E assim pode acontecer com cada um de nós, quando muitas vezes somos seduzidos por essas palavras doces. Jesus foi morto e crucificado porque veio revelar a verdade. Por isso ele foi perseguido. Por isso os fariseus procuraram um jeito de calar esse homem, assim como todos os profetas antes de Jesus e assim como os discípulos de Jesus foram mortos para calar os cristãos. Mas nós não devemos ter medo com aqueles que nos tiram essa vida corporal. Eu vi uma pessoa falando do Centro Dom Bosco que, se for preciso, nós lancemos o nosso sangue nessa terra, porque assim foram que os mártires fizeram. Mas devemos defender a nossa fé, a nossa igreja, aquilo que Jesus nos ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.